Ora, muito bom dia a todos. Já passa 1 minuto das 11, já podemos começar este nosso segundo webinar. Obrigado pela vossa presença. Nós, na segunda-feira, falámos sobre as boas práticas em relação à segurança na escola. Hoje temos connosco o engenheiro Rui Laranjeira, que é licenciado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele é também coordenador municipal de Proteção Civil e é formador também da Escola Nacional de Bombeiros. O tema para hoje é a Proteção Civil e a escola, como envolver os alunos na cultura de segurança. É um tema engraçado e curioso. E, portanto, espero que seja do vosso agrado. Em relação às perguntas, as perguntas podem nos fazer quando quiserem, através do chat ou através do question and answer, que também está à vossa disposição. Eu depois, no final da intervenção do engenheiro Rui Laranjeira, que desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco hoje, depois dele apresentar a sua apresentação, eu depois no fim passarei as perguntas para ele responder. E, portanto, vamos começar este nosso segundo webinar. Espero que seja do vosso agrado. Rui Laranjeira, o palco é teu. Ora, muito bom dia a todos. Primeiro também obrigado ao ISEC por dar a oportunidade também de partilhar aqui um pouco a experiência que fui adquirindo ao longo destes últimos anos nesta área. Estou ligado à proteção e socorro há 31 anos. Agora a desempenhar funções no Serviço Municipal de Proteção Civil. E recebi com bom agrado este desafio do ISEC, porque a Proteção Civil e a escola são duas entidades que estão muito relacionadas uma com a outra. Hoje em dia fala-se muito da redução do risco de catástrofe, das alterações climáticas, da necessidade de adotarmos medidas de autoproteção para os vários riscos a que estamos sujeitos na nossa vida em sociedade. O facto é que, por mais que as entidades que têm responsabilidade nesta matéria queiram sensibilizar a população, o público em geral, é difícil no contexto geral, porque na idade adulta é difícil, muitas vezes, e infelizmente, convencer as pessoas a participarem em ações de sensibilização, ações de formação, webinars. E normalmente só as pessoas que estão mais vocacionadas para determinadas áreas é que acabam por participar de forma mais significativa. No entanto, o grande potencial que nós temos de conseguir fazer a diferença junto da população e criar cada vez uma sociedade mais segura é envolvendo os miúdos. Porquê? Porque os primeiros 18 anos da vida deles, nós temos um acesso mais fácil a este público-alvo em função deles estarem em idade escolar, estão nas escolas e nós conseguimos, em articulação com as escolas, chegar facilmente aos alunos. Portanto, e acabam por ser o público-alvo que é mais fácil de atingir e de sensibilizar para esta matéria. Obviamente que os efeitos deste tipo de ações, normalmente com os mais novos, acaba por só contribuir para uma sociedade de forma mais geral, uma sociedade mais segura a médio e longo prazo. Porque só daqui a algumas gerações é que todos estes miúdos que vão passando por esta consciencialização em relação à cultura de segurança, vai ter um efeito na sociedade de forma mais generalizada. No entanto, como em muitos locais do nosso país, felizmente este trabalho também já vem sendo feito há alguns anos, acabamos por conseguir ter cada vez mais uma sociedade resiliente e preparada para responder a situações de emergência. Bem, em relação a como envolver os alunos na cultura de segurança, eu vou tentar ser o mais pragmático e o mais objetivo possível, também para, dentro do tempo que temos disponível, poder passar aqui alguns conceitos que me parecem ser bastante importantes em termos de estratégias para este objetivo. No entanto, também conto com as vossas questões, porque é nesta junção de tudo aquilo que são as nossas experiências passadas
e tudo aquilo que são as iniciativas que já desenvolvemos acabam por contribuir de forma para que todos possamos aprender um pouco uns com os outros. Peço desculpa. Portanto, isto para envolver os alunos numa cultura de segurança, em proteção civil, e como já tinha abordado, é muito importante mesmo nós envolvermos os alunos em atividades práticas. Essas são aquelas que acabam por surtir maior efeito, e nós percebemos isto facilmente na reação dos miúdos. E é das formas mais objetivas em que nós conseguimos que eles se consciencializem para as questões dos riscos e dos procedimentos de segurança em situações de emergência. Pronto, este envolvimento ativo dos alunos, assim como a educação para o risco, vão contribuir de forma muito significativa para a construção de uma cultura de segurança na escola e, como disse no início, a escola vai ter um reflexo naquilo que é a nossa comunidade geral. Algumas das estratégias que nós podemos utilizar para envolver alunos. Aquela que é mais utilizada e mais frequente por tudo aquilo que são organismos que concorrem para este tipo de atividade são as ações de sensibilização. São a realização das palestras, dos workshops, de apresentações sobre estes temas, tentando sempre convidar pessoas que sejam especialistas, profissionais da área, que tenham já algum trabalho e experiência adquirida nesta área e que possam partilhar os conhecimentos, um pouco aquilo que estamos a fazer aqui hoje. Uma das outras estratégias que é mais utilizada, que está muito relacionada com esta, é a educação para o risco. Esta é aquela que, na prática, fazemos de forma mais massiva, que é fazendo o quê? Promovendo atividades que vão abordar os vários tipos de riscos, quer sejam os naturais, os tecnológicos, os mistos, ensinando os alunos, neste caso em concreto, sobre quais são as medidas de prevenção, ou seja, como é que nós podemos prevenir este tipo de riscos, como podemos agir caso uma situação de emergência ocorra, e o que é que nós podemos fazer para minimizar as consequências, o dano, quer seja para nós próprios, quer seja para aqueles que nos rodeiam, e como agir em caso de emergência. Isto pode ser feito de várias formas. Por exemplo, dinamizando aquilo que é o conhecimento sobre o kit de emergência, é uma coisa que cada vez mais recentemente se tem vindo a falar, também um pouco fruto daquilo que é a percepção do risco. Nós, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, mais em concreto, Portugal tem sido afetado por um conjunto de fenómenos que acabam por nos criar uma maior percepção do risco. Coisa que não acontece quando nós não percepcionamos as coisas. Nós, por exemplo, somos um pouco alheios ao risco de sismo, todos nós temos consciência que o sismo é uma coisa que pode acontecer, mas como não é frequente, nós somos afetados por este tipo de evento, acabamos por não ligar muito. Sabemos que tivemos um grande sismo em novembro de 1755, que nos afetou a todos. Se calhar os nossos avós tiveram também uma outra percepção com alguns sismos que ocorreram no início do século, na primeira metade do século passado, em Portugal, e que tiveram algumas consequências. Se calhar, se falarmos com a população dos Açores, já tem uma percepção de risco completamente diferente daquela que nós temos no continente, mas ainda assim a nossa percepção de risco será sempre condicionada pelos eventos e por aquilo que vai acontecendo. Só para vos ajudar uma ideia em relação à percepção de risco. Em Portugal, nós, durante anos, eu até vou-me exigir aqui na altura de 2009, 2010, já para não falar dos anos 2003, 2004, 2005, nós tínhamos cerca, naquilo que nós chamamos o período crítico dos incêndios rurais em Portugal, nós tínhamos dias que a média eram 400 ocorrências, 500 ocorrências. Chegámos a ter dias em que havia mais de 600 ignições de incêndios rurais num só dia. E ninguém ligava a isto. Nós tínhamos estes incêndios todos porquê? A maior parte dos incêndios tem origem humana. A maior parte por negligência, por um uso negligente do fogo. Mas as pessoas são um pouco alheias ao risco que isto causa. Porquê? Porque nunca foram afetadas.
Em 2013 houve o incêndio do Caramulo, morreram uma série de bombeiros, morreram também nesse ano alguns civis, e aí as ocorrências reduziram de forma significativa. Passámos de uma média de 400 ignições por dia para 200, 200 e qualquer coisa. Ou seja, houve uma redução que ainda assim foi significativa. No entanto, tivemos o grande incêndio de Pedrógão em 2017. Só para conseguir explicar isto, ou seja, nós em 10 anos passámos de 500 incêndios por dia para 70 incêndios por dia. Ou seja, em 2018, a média de ocorrências de ignições por dia raramente ultrapassou as 100. Porquê? A percepção do risco e das consequências deste tipo de fenómenos, neste caso os incêndios rurais, estava tão presente na mente de cada pessoa que as pessoas adotaram outro tipo de comportamento. Ou seja, condicionaram o seu comportamento, passaram a usar o fogo de uma forma muito mais consciente e muito mais cuidada. Porquê? Porque a percepção do risco foi muito maior do que aquela que existia. O que é que vai acontecendo agora? Entretanto, já passaram uma série de anos desde o incêndio de Pedrógão, temos vindo a assistir, especialmente agora, nos últimos anos, a um aumento continuado do número médio de ignições por dia. Porquê? A percepção do risco vai desaparecendo. Vai-se mitigando também ela. Por mais sensibilização que se faça, por mais campanhas que se façam, as pessoas, quando não sentem diretamente, não propriamente na pele, mas quer seja a eles, quer seja a pessoas que são próximas, foi isso que aconteceu em Pedrógão, as imagens que chocaram toda a gente, centenas de pessoas que foram afetadas diretamente porque ou tiveram alguém próximo, ou amigos, ou vizinhos, ou familiares que foram vítimas dos incêndios, e acabou por criar uma percepção generalista e coletiva deste risco, coisa que vai desaparecendo. Se nós hoje perguntarmos, se calhar, a 100 portugueses quais são as medidas de autoproteção em caso de sismo, nós, se calhar, metade responde com alguma fluência. Se calhar a outra metade é capaz de se lembrar de um ou outro aspecto, mas não se lembra, se calhar, tão bem como outros. Se nós perguntarmos a um japonês quais são as medidas de autoproteção em caso de sismo, eu acho que em 100 japoneses, 100 saberão de cor e salteado aquilo que fazer e quais as medidas de autoproteção que devem adotar em caso de sismo. Isto porquê? Porque a percepção de risco, de risco sísmico no Japão é completamente diferente daquela que nós temos cá. Porquê? Porque é rara a semana em que não há um sismo que seja sentido pela população. Portanto, a percepção de risco, isto tudo para dizer que a percepção de risco está muito condicionada aquilo que nós experienciamos. No entanto, nós só temos uma forma de mitigar os riscos quando, felizmente, não percepcionamos o risco de forma prática. É através da sensibilização, da comunicação, ou seja, das campanhas que fazemos de sensibilização, dos anúncios, da publicidade, dos workshops, em que nós falamos sobre estas coisas e vamos relembrando às pessoas que estas coisas podem acontecer e aquilo que nós devemos fazer sempre que uma destas coisas acontece. E é muito importante hoje em dia, e em ambiente escolar, nós não nos cingirmos só àquilo que é as medidas de autoproteção para os sismos. Hoje em dia as escolas podem ser e são afetadas por outro tipo de riscos. O risco de incêndio é aquele que é mais premente e é aquele que na prática até acontece com maior frequência, e é também preciso saber o que se faz em caso de incêndio. Há outro tipo de incidente que nós, felizmente, em Portugal ainda não estamos, ainda não estamos muito espertos, mas que é um risco, porque é um fenómeno que já acontece em alguns países da Europa, que é aquilo que as forças de segurança se chamam de atirador ativo, ou seja, é o indivíduo que entra com a arma branca ou a arma de fogo em estabelecimento escolar e desata a atacar a comunidade escolar, quer sejam alunos, quer sejam professores. Nós, felizmente, não temos casos graves deste tipo, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e que nós vemos os mass shootings e todos esses incidentes que vão acontecendo em várias escolas nos Estados Unidos. Já tem acontecido em alguns países da Europa.
provavelmente também chegará a Portugal, mas também é importante nós sabermos o que fazer. Porquê? Porque as medidas de autoproteção são diferentes de acordo com o tipo de risco. Se eu numa situação de incêndio, a minha preocupação é afastar as pessoas do perigo, é fazer a evacuação dos edifícios, trazer todos os alunos e toda a comunidade escolar, professores e auxiliares, para um ponto de encontro, de forma a afastá-los do perigo e criar condições para que os bombeiros e as outras forças de segurança possam atuar e fazer o seu trabalho. Numa situação, por exemplo, de situação de fenómenos meteorológicos adversos, numa situação de emergência em que a escola pode ser afetada, muitas das vezes a solução não pode ser evacuar os edifícios e trazer todas as pessoas para fora, porque se cá fora temos uma tempestade, está a chover, está a vento, andam objetos a voar, obviamente não podemos, as medidas que adotamos não podem ser as mesmas do que numa situação de incêndio. E é isto que eu noto ainda na comunidade escolar, que não está muito treinado. Eu no concelho onde trabalho, que é o Barreiro, nós temos vindo a sensibilizar também a comunidade escolar para estes aspectos. Ou seja, a mesma solução não serve, não responde a todos os problemas. Portanto, temos que adequar sempre a nossa reação ao problema em concreto. E este que estou a falar das condições meteorológicas adversas foi um caso prático que aconteceu. Porque normalmente os exercícios que fazem nas escolas, e fazem pelo menos 2 exercícios de evacuação por ano nas escolas, o que costuma acontecer o que treinam é os incêndios e os sismos. Normalmente simulam uma situação de incêndio e adotam os procedimentos de evacuação dos edifícios. Ora, tanto treinaram isto que um dia que houve uma situação de meteorologia adversa em que foram arrancadas várias chapas da cobertura de uma escola e que andavam a levar, qual é que foi a reação das professoras? Foi trazer os alunos todos para o exterior, onde estava a chover e onde haviam chapas a voar. Porquê? Porque foi sempre isso que treinaram. E na altura não perceberam que ali a atitude teria que ser uma atitude diferente. Portanto, problemas diferentes, soluções diferentes. E é isto que nós temos de estar também preparados para adequar. Assim como sob uma situação de um atirador ativo, certamente não vamos poder fazer a evacuação dos edifícios, porque senão vamos expor todas as pessoas ao risco, neste caso, ao perigo, neste caso é o atirador ativo. Então, nestas situações, a solução passará pelo confinamento. Não fazer silêncio, bloquear as portas, ligar a 112 e pedir ajuda, minimizando aquilo que são os procedimentos. Mas pronto, só para dar algumas ideias que, de acordo com o tipo de riscos que nós temos, as soluções que adotamos e as medidas de autoproteção também são diferentes. Como tinha dito, na educação para o risco, neste tipo de atividades, devem ser abordados temas também vários, como tinha já falado, da necessidade do kit de emergência, as pessoas conhecerem o kit de emergência, saberem para que é que ele serve, saberem o que é que deve constituir um kit de emergência. Uma das coisas hoje em dia que também se tenta treinar muito é o plano de emergência familiar, é as pessoas no seio familiar perceberem o que é que devem fazer, o que é que devem ter preparado para, em situações de emergência, poderem minimizar os riscos a que estão sujeitos, porque as pessoas podem estar todas em casa, e até todos sabem por onde é que podem sair, onde é que está o kit de emergência, onde é que se devem encontrar no exterior. Mas o agregado familiar pode ter responsabilidades para minimizar o impacto. Numa situação de um qualquer incidente, pode ser necessário cortar o gás, pode ser necessário desligar o quadro de eletricidade, pode ser necessário fechar a água, pode ser necessário trazer o animal de companhia. E este tipo de tarefas, numa situação de emergência, podem já estar previamente treinadas e faladas no agregado familiar. O pai trata do corte da água e do corte do gás, a mãe corta a luz, o filho mais velho vai buscar o gato. Pronto, adequado sempre, obviamente, a cada um dos contextos. Uma das coisas que também é importante nos planos de emergência familiar é haver um ponto de encontro definido. Até porque todo o agregado familiar pode não estar em casa. Então, numa situação de emergência, onde é que nós nos encontramos, se não for possível encontrarmos-nos em casa?
Todos estes aspectos são importantes. Nas escolas, especialmente nos miúdos já do segundo ciclo, uma das coisas também que se pode estimular e deve é dar formação de como utilizar um extintor, como fazer suporte básico de vida e como ministrar primeiros socorros. Isto são coisas que nós podemos construir nos miúdos numa fase mais nova até, quando iniciam ali o segundo ciclo. Sabemos que depois existem alguns tipos de ações práticas que os miúdos acabam por só ter já uma destreza e uma capacidade de raciocínio um pouco mais tarde, quando são mais velhos, têm mais experiência e têm outro tipo de discernimento. Mas há coisas que nós podemos começar a falar logo até a partir do primeiro ciclo para lhes facilitar a vida e ir preparando também para a resiliência. Outra das coisas que nós podemos e devemos fazer nas escolas, envolvendo toda a comunidade escolar, são atividades práticas e os simulacros. Eu já acabei por abordar isto, mas a realização de exercícios de evacuação, simulações de situações de emergência, assim como com os miúdos mais novos, jogos em que cada um tem que interpretar os seus papéis e desempenhar funções. Vai permitir que todos os alunos pratiquem este tipo de procedimentos de segurança que podem ser utilizados depois em situações reais. Uma das coisas que nós percebemos é que os miúdos do primeiro ciclo faz 2 a 3 exercícios de evacuação. Os miúdos ao terceiro ou quarto já o fazem sozinho, praticamente sem orientação, ou seja, só necessitam de uma supervisão, como é óbvio, são miúdos muito pequenos, mas eles entranham este tipo de procedimentos de forma muito simples, muito orientada, e de forma com muito sucesso. Portanto, se formos treinando isto ao longo de todo o seu ciclo escolar, ou seja, todo o seu percurso académico, certamente quando os miúdos saem da escola e iniciam a sua vida profissional, a sua vida ativa, também depois nos seus locais de trabalho, nas suas empresas, nas suas atividades, em contexto familiar, conhecendo e estando treinado para este tipo de reação a situações de emergência, isto acaba por ser um fator preponderante para tornarmos a sociedade mais resiliente e melhor preparada para responder a situações de emergência. Portanto, uma das coisas que nós devemos e podemos fazer é fazer repetidamente estes exercícios de evacuação. Os exercícios de evacuação, os simulacros, são coisas diferentes. Os exercícios de evacuação são coisas que só envolvem os participantes internos de um edifício escolar. Quando fazemos um simulacro, é porque estamos a simular qualquer coisa e já existe uma intervenção de entidades externas, quer sejam os bombeiros, a polícia, a proteção civil, portanto, já jogam também este simulacro de forma a dar um realismo diferente a todo o cenário e praticar também não só os procedimentos internos, mas também os procedimentos de articulação com as forças de resposta externas à escola. Portanto, coisas que são importantes só reter aqui. No início dos anos letivos é muito importante, no primeiro mês de aulas, conseguir-se fazer um primeiro exercício de evacuação. Para quê? Especialmente nos primeiros anos, para os miúdos que entram de novo para uma escola, conheçam o edifício e saibam, em situação de emergência, se estiverem na sala de aula ou dentro ou no interior dos edifícios, onde é que se devem dirigir, para terem este procedimento rotinado. Quanto mais nós treinamos, de forma mais intuitiva, nós respondemos em situações de emergência. Acaba por estar já interiorizado quais são os procedimentos, quais são os percursos a utilizar, e nós acabamos por fazer praticamente de forma instintiva. E é só nós pensarmos um bocadinho, nós, no nosso local de trabalho, em a nossa casa, nós até pode estar tudo às escuras e nós sabemos por onde é que nos podemos dirigir para chegar a uma saída. Isto porquê? Porque já estamos tão familiarizados com o espaço que acabamos por fazer isto de forma intuitiva. Se estivermos num local onde nunca tínhamos estado anteriormente e houver uma situação de emergência, terei muito mais dificuldades
em conseguir chegar ao exterior e ao ponto de reunião. Portanto, esta parte das atividades práticas, quer seja de exercícios simulados, é também um aspecto muito importante a desenvolver com os alunos. Pronto. A elaboração de planos de segurança é outro aspecto onde nós podemos envolver os alunos. Se os envolvermos na elaboração daquilo que são os planos de emergência, de segurança no estabelecimento escolar, eles perceberem que tipos de riscos é que existem no edifício, quais são os caminhos de saída, quais são os procedimentos de emergência. Se eles estiverem envolvidos nas fases de planeamento, também será sempre uma mais-valia e contribuirá de forma muito significativa para que também tudo corra melhor numa situação de emergência. Outra coisa que pode ser desenvolvida junto da comunidade escolar é a promoção de atividades relacionadas com a emergência e a segurança, como fazendo concursos de desenhos, desenvolvendo projetos que abordem a temática da segurança, da proteção civil, das alterações climáticas, das catástrofes. Tudo isto acaba por estimular a criatividade e o interesse dos alunos e acaba por fazer sensibilização entre todos. Vou-vos dar aqui um pequeno exemplo. Aqui no Barreiro, nós, no dia 13 de outubro do ano passado, comemora-se internacionalmente o Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes. E o tema do ano passado era o empoderamento dos jovens para a redução do risco de catástrofes. Então, o que é que nós fizemos? Convidámos os alunos de várias escolas do Conselho, acabámos por reunir um grupo de cerca de 30 alunos de várias idades, que fizeram um projeto que eram 12 meses, 12 ações, que ainda estão a decorrer, terminará, portanto, no dia 13 de outubro deste ano. Eu fiquei muito, mas mesmo muito surpreendido com o envolvimento dos alunos. Sinceramente, não esperava. Nesta matéria, tem desenvolvido atividades giríssimas. Lembrei-me agora disto porque estávamos a falar aqui dos concursos de desenho e uma das coisas que eles fizeram foi envolvendo todas as escolas do Conselho. Desafiaram os alunos das escolas a fazerem cartazes sobre a redução do risco de catástrofe e as alterações climáticas, aquilo que nós podíamos fazer, para a consciencialização da comunidade escolar e da população. E nós tivemos agora patente durante todo o mês de maio até dia 9 deste mês de junho, quer seja num centro que temos que é a Startup, que é um centro empresarial aqui no Barreiro, e depois no Fórum Barreiro, também toda essa exposição, portanto, para dar a conhecer à população. E os miúdos fizeram trabalhos e cartazes giríssimos, alguns super elaborados, profissionais mesmo, em termos de design. Portanto, não é difícil envolver os miúdos, porque os miúdos gostam, não quer dizer que sejam todos, obviamente, mas genuinamente acabam por se interessar e se empenhar neste tipo de matérias, porque acaba por ser algo que lhes diz respeito também e que eles acabam por reconhecer isso. Portanto, os concursos e os projetos são coisas que facilmente conseguimos envolver os alunos. Havia muito aquela ideia que é mais fácil nas turmas de desenho, de educação visual, etc. Mas não, na generalidade dos miúdos facilmente se envolvem neste tipo de atividade. Outra coisa que é fundamental é nós incorporarmos a segurança nas rotinas da escola. Ou seja, integrar a segurança nas várias atividades que se fazem diariamente nas escolas, como a organização dos espaços, dos equipamentos, a utilização dos equipamentos e manutenção das instalações. Vou explicar aos miúdos a importância de ter uma sala organizada e arrumada, porque numa situação de evacuação do edifício, as pessoas vão ter que percorrer os espaços. Se os espaços estiverem desorganizados, com saídas de emergência bloqueadas, com material de exposição no meio de corredores que servem como vias de evacuação, tudo isso vai dificultar a saída das pessoas para o exterior. Portanto, o ir sensibilizando os miúdos faz com que eles também vão criando uma percepção da necessidade de manter as vias de evacuação desobstruídas, os espaços arrumados. A importância de explicar a diferença que um extintor pode fazer caso ocorra um incêndio na escola.
acaba por também garantir que os miúdos não utilizam extintores para brincadeiras, os mantém desobstruídos, o não servem de cabide para os seus casacos e para as suas mochilas. Todas estas coisas devem ser explicadas para que eles compreendam os motivos pelos quais devem ter esta preocupação na organização da segurança dentro da escola. Isto são coisas que, se forem explicadas, os miúdos acabam por interiorizar e ir garantindo que tudo isto funciona e está organizado durante o dia a dia na escola. Outra coisa que é muito importante é estabelecer parcerias com entidades, envolver outras entidades também nestas temáticas. Portanto, a escola envolver os bombeiros ou a Cruz Vermelha, caso nas localidades onde existe Cruz Vermelha, envolver as forças de segurança e outras organizações de proteção civil que podem trazer experiência, conhecimento para a escola. Quando é preciso ensinar, quer seja os professores, quer seja os auxiliares, quer seja os alunos mais velhos, de como utilizar um extintor, quem é melhor para o fazer do que os bombeiros? Portanto, são aqueles que são mais especialistas nesta matéria. Se eu quiser preparar os alunos para atuar numa situação em que temos um atirador ativo na escola, quem é melhor do que a polícia para nos poder explicar aquilo que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer numa situação de emergência dessa natureza? Portanto, envolver as entidades é fundamental para nos trazerem conhecimento especializado à escola. Uma das coisas também que tem vindo a ser desenvolvida em muitas escolas, e bem, são os clubes de proteção civil. Ou seja, têm sido criados vários clubes de proteção civil, onde os alunos acabam por envolver-se mais ativamente em projetos relacionados com a segurança, com a resposta à emergência, que vão desenvolvendo algumas atividades dentro da própria escola. Qual é que é a vantagem aqui de ter um clube de proteção civil? É que acabamos de ter um grupo de alunos, que não é a generalidade dos alunos, são aqueles, normalmente são miúdos que se voluntariam para integrar o clube, e são miúdos que acabam por ter, digamos, uma predisposição mais natural para este tipo de temáticas e que se acabam por envolver de uma forma mais objetiva e mais prática nestas atividades. Ou seja, podem ser eles próprios a garantir um conjunto de procedimentos de emergência na escola, de sensibilização aos outros alunos, de garantia do bom funcionamento de uma, digamos, não são eles que obviamente vão fazer a manutenção dos extintores, mas que podem ir fazendo aquelas inspeções que se vão fazendo ao longo do ano para ver se tudo está a funcionar, se está nos sítios em que deve estar, se estão sinalizados, as coisas, ou seja, se nós estamos preparados. E quando fazemos aqueles exercícios de evacuação, podemos também envolvê-los de forma prática com algumas tarefas. Obviamente não podem ser tarefas de grande responsabilidade, até porque estamos a falar de alunos e a responsabilidade na escola é maioritariamente dos adultos, são eles que têm a obrigação de garantir que tudo funciona, mas é importante envolver estes alunos. E quando temos um grupo, um nicho de alunos, que está mais predisposto e mais vocacionado para este tipo de temáticas, acaba por ser uma mais-valia também no interior da escola. Uma das coisas que nós falamos muito pouco, mas que cada vez se torna mais comum em algumas escolas, é envolvermos a família. Porque se nós regressarmos um bocadinho atrás no tempo, quando se começou a falar de reciclagem, quem forçou os adultos de hoje a reciclarem, aqueles que reciclam, foram os alunos que começaram na escola a ouvir falar sobre reciclagem e começaram então a estimular que em casa se reciclasse. Ou seja, acabaram por envolver os pais. Eu recordo-me há muitos anos, não era obrigatório utilizar cinto de segurança e depois, a partir de uma determinada altura, passou a ser obrigatório. Quem é o adulto hoje em dia que, obviamente, nós tivemos uma parte mais coerciva, que foi as coimas, não é? Que obrigaram as pessoas a utilizar o cinto de segurança. Mas, praticamente, e ouve-se muito às vezes isto na escola, nas ações de sensibilização, que é o pai que entra no carro, não põe o cinto e nem sequer chega a tocar o alarme do cinto. Porque o miúdo que vai no banco de trás é o primeiro alarme logo a dizer: não tens o cinto. Porquê? Porque os miúdos têm percepção
destas matérias, porque isto é ensinado na escola, nas ações também das forças de segurança, da escola segura. Portanto, os miúdos acabam por ter aqui uma percepção de segurança diferente e acabam também por estimular os pais a envolver-se e a adotarem comportamentos adequados em situações de risco. Pronto, portanto, aqui a importância de envolver os pais e os encarregados de educação também neste tipo de atividades, promovendo a comunicação e a cooperação entre a escola e a comunidade. Portanto, quanto mais pessoas nós envolvermos, também melhor serão os resultados, certamente. Três minutos, Rui. Estou a concluir. Portanto, só aqui então, como resumo das principais estratégias que nós podemos utilizar para envolver os alunos, e só agora sistematizando aquilo que fui falando, são as ações de sensibilização e educação para o risco, são duas coisas que estão muito ligadas. As atividades práticas, que são fundamentais, como referi, quer seja com os exercícios de evacuação ou os simulacros, o envolvimento dos alunos na elaboração dos planos de segurança, os concursos e projetos, incorporar também a segurança nas suas rotinas diárias na escola, envolver outras entidades parceiras sempre na educação para o risco, a criação dos clubes de proteção civil e a inclusão da família. Portanto, estas são aquelas que considero as principais ações que nós podemos fazer em ambiente escolar para aumentar a resiliência, preparar a comunidade escolar para melhor reagir em situações de emergência. Pronto. E o que é que nós ganhamos com tudo isto? Desenvolvemos uma cultura de segurança na escola e na comunidade. Capacitamos os alunos, os professores, toda a comunidade escolar para a tomada de decisões em situações de emergência. Promovemos a resiliência e a capacidade de responder a eventos adversos. Criamos cidadãos mais conscientes e mais responsáveis. E reduzimos o risco e prevenimos os acidentes. Portanto, com tudo isto, estes são as principais 5 consequências são estas. Portanto, esta é a importância do envolvimento dos alunos. E com isto, deixo agora o espaço para questões, opiniões e observações para que possamos, então, todos construir uma sociedade mais resiliente. Muito bem, Rui. Muito obrigado pela tua apresentação. Foi muito interessante. Eu ainda não tenho aqui perguntas, mas anteontem também ainda não tinha nesta altura do campeonato. E, portanto, perguntava-te quais têm sido da tua experiência ao longo destes anos todos de contacto com as escolas e destas ações de sensibilização que o Serviço Municipal ou os serviços municipais, juntamente com os bombeiros e com as forças de segurança, costumam fazer. Quais têm sido as maiores dificuldades para conseguir atingir os objetivos da proteção civil, que é basicamente tornar as comunidades mais resilientes? Vou responder ao contrário. Vou responder àquilo que tem sido o elemento mais facilitador. Quando temos professores que estão genuinamente interessados e que gostam de desenvolver atividades relacionadas com esta matéria com os alunos, é um elemento muito facilitador. Muito mesmo. Especialmente em escolas pequenas, e falo aqui não desta experiência mais atual, mas falo de uma experiência mais passada. O primeiro projeto que desenvolvi foi em 2002, chamava-se Segurança na nossa escola, foi para as escolas todas de uma freguesia do concelho de Palmela. E um dos obstáculos que nós tínhamos, um dos aspectos que não nos facilitava muito a vida, era o facto de, em determinadas escolas, poucas felizmente, haverem professores que não ligavam muito a isto. E quando o coordenador de uma escola, o professor responsável de uma escola, não está ele próprio muito sensibilizado para isto, não é um elemento facilitador. Ou seja, temos que entrar, entre aspas, quase à força. No entanto, quando existem professores que eles próprios gostam de promover este tipo de atividade, é um elemento muito facilitador e multiplicam-se normalmente as ações de sensibilização.
Na experiência mais recente, temos percebido também, por exemplo, nas escolas em que temos clubes de proteção civil, nós temos 3 escolas aqui que têm clubes de proteção civil, acaba por ser também um elemento facilitador. Os miúdos vão fazendo um trabalho interno, normalmente há um professor responsável por este clube de proteção civil, que é uma pessoa que também, obviamente, já tem alguma predisposição, para participar neste tipo de atividades e acaba por ser também um estímulo para com mais facilidade se realize maior número de ações. Nós, felizmente, nos últimos 2 anos, temos realizado nas 32 escolas que temos aqui no Conselho, sempre mais de 100 ações de sensibilização por ano, que atingem normalmente mais de 3.000 alunos e professores das várias escolas. Isso também é gratificante, portanto, porque nós, quando chegamos a estes números, percebemos que conseguimos abranger grande parte da comunidade escolar. Obviamente, nós não conseguimos fazer ações de sensibilização para todas as turmas todos os anos, mas também não é necessário, porque senão depois também entramos no campo, acaba por se tornar demasiado repetitivo e as pessoas depois também perdem um pouco a atenção. Então, o que nós temos tentado fazer é que no primeiro ciclo todos os miúdos passem pelo menos por 2 momentos em que têm ações de sensibilização relacionadas com as temáticas de proteção civil e depois no segundo e no terceiro ciclo exatamente a mesma coisa, ou seja, pressupomos que os alunos, ao longo dos seus primeiros 12 anos de escola, são alvo de pelo menos 4 a 6 ações de sensibilização em matérias de proteção civil. Ok, obrigado, Rui. Temos aqui uma pergunta, julgo eu. Tenho, sim, senhor, da Isabel Martins. Bom dia, Isabel, desde anteontem. Que diz assim: na escola da minha filha e no agrupamento nunca ouvi nada de simulacros. Eu vou tentando ensinar-lhe como deve fazer. O único simulacro é o da Terra Treme, de resto, nada de nada. Ok, é um trabalho que tem que ser feito na escola, tem que começar a ser feito na escola. Eu penso que se a escola pedir ao Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho onde a escola está inserida, quase certeza absoluta que, ou mesmo ao Corpo de Bombeiros local, eles colaborarão de certeza, porque isto também contribui para aquilo que é a nossa missão e os nossos objetivos. Só reforçar aqui um bocadinho aquilo que eu tinha dito há pouco, entre a diferença entre os exercícios e os simulacros. Muito mais importante do que um simulacro são os exercícios. Os exercícios internos na escola são coisas super simples. Nós sugerimos até aos professores que os façam às vezes nos 5 minutos que antecedem um dos intervalos. Para quê? Para também não prejudicar aquilo que é o tempo de ensino, não é? Porque, porque um exercício é uma coisa muito simples. Basicamente é os miúdos levantarem-se, arrumarem a cadeira, saírem de forma ordenada para o exterior, para um ponto de encontro que existe no exterior. E isso sim é aquilo que deve ser treinado. No mínimo dos mínimos, naquilo que é a minha convicção, em cada um dos períodos letivos, em cada trimestre, não é? Em cada período escolar, no mínimo devia ser realizado um exercício para se criar rotinas para os miúdos treinarem. Portanto, os simulacros é uma coisa que serve quando a rotina interna já está muito treinada, então aí devemos envolver as outras entidades, as entidades-chave dos bombeiros, a polícia, a proteção civil, para também participar. Agora, seria fundamental, e eu sugeria a quem colocou a questão, era que falasse, portanto, com a pessoa que faz a coordenação nessa escola, de forma a desenvolverem exercícios internos de evacuação, porque eles na prática são obrigatórios. O regulamento jurídico de segurança contra incêndios obriga para a esmagadora maioria dos estabelecimentos, dos edifícios, que sejam realizados exercícios de evacuação para treinar os ocupantes. Portanto, aqui, além de uma obrigação, é uma grande vantagem, porque se qualquer coisa acontecer numa escola, ainda por cima, como estamos a falar tudo com menores de idade, é uma mais-valia as pessoas estarem treinadas e conseguirem responder de forma eficaz e rápida numa situação de emergência.
Não sei se respondi à questão. Tenho aqui ah, também da Isabel Martins outra pergunta, que é como é que se pode verificar junto da escola se há exercício, obviamente, e como é que se pode fazer para eles terem simulacros, a escola neste caso é em Setúbal. Portanto, o trajeto é sempre o mesmo. Portanto, a escola deve contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil, uh, e pedir, portanto, a colaboração na organização de um simulacro. E é isto que nós fazemos. Nós recebemos o pedido de uma escola. O que é que me interessa a mim, enquanto responsável da Proteção Civil, garantir em primeira instância, quando nos pedem um simulacro? É se estão garantidas já o treino interno. Ou seja, não vale a pena estar a fazer um simulacro se ainda não foram feitos alguns exercícios de evacuação, se as pessoas não estão treinadas. Primeiro que é garantir que a escola está treinada. Os alunos, os professores, os auxiliares estão treinados. Já fizeram este trabalho, ou seja, o trabalho interno está feito. Então, agora sim, se o trabalho interno está feito, vamos treinar a interação daquilo que são as rotinas internas com os agentes externos. Portanto, e é só isso que a escola tem que fazer, é contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil e pedir a colaboração na organização do simulacro. E o próprio Serviço Municipal de Proteção Civil faz a articulação com os vários agentes de proteção civil que intervêm naquela área, normalmente uma força de segurança, quer seja a PSP, quer seja a GNR, o Corpo de Bombeiros local, portanto, fazem um plano do exercício, há de ter um cenário simulado. Na maior parte das vezes, aquilo que simula são incêndios, que normalmente é aquilo que é mais frequente acontecer numa escola, e eu agora até aproveito aqui o mote só para falar de uma coisa que há pouco acabei por não falar. Por exemplo, nós aqui no Barreiro, nós não treinamos, não fazemos simulacros de sismo. Ou seja, temos um momento único no ano em que treinamos aquilo que são as medidas de autoproteção para sismos, apesar de falarmos sobre as medidas de autoproteção nas ações de sensibilização. Em termos de simulacros e de exercícios, não treinamos a resposta a sismos, exceto no Exercício Nacional da Terra Treme, que se realiza todos os anos no início de novembro, e aí sim todas as 32 escolas do Conselho participam nesse exercício nacional. E não fazemos simulacros de sismo, porquê? Porque fazer um simulacro de sismos é de alguma forma induzir ao erro. Porquê? Porque o que fazemos normalmente num simulacro, há uma situação de emergência, a escola ativa as medidas internas e normalmente determina a evacuação dos edifícios, as pessoas saem cá para fora e depois chegam os bombeiros, chega a polícia, chega a proteção civil. E numa situação real não será isso que acontece. Porque numa situação em que nós tenhamos um sismo que efetivamente possa provocar danos no edificado, não há de ser só numa escola. Há de ser provavelmente, se calhar, no nosso caso, nas 32 escolas, no quartéis dos bombeiros, nas quadras da polícia, no quartel da GNR, portanto, e todos poderemos ser afetados. E estar a treinar a resposta a sismos, quando as pessoas acabam por ganhar uma percepção que se houver um sismo e acontecer qualquer coisa, chegam logo lá todas as forças de resposta à emergência, é errado. E por isso adotámos aqui, treinamos condições meteorológicas adversas, incêndios, é aquilo que normalmente se treina mais. Pronto, e é isso que vamos fazendo. Resumindo só, realizar um simulacro na escola. Primeiro, exercícios de evacuação, depois contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil. Temos aqui um comentário da Amélia Correia, que eu também cumprimento desde segunda-feira, que diz, é mais um comentário que me pergunta, devia ser obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino, quer sejam públicos ou privados, porque a segurança, o saber agir é importante conhecer saber, desde os mais pequeninos aos mais crescidos. Cara Amélia Correia, não devia ser obrigatório, é mesmo obrigatório. Portanto, como tinha referido há pouco, o Regulamento Jurídico de Segurança contra Incêndios, que se encontra em vigor já desde 2009, perdão, obriga que nos estabelecimentos de ensino, que têm que ter também medidas de autoproteção, é obrigatório treinar a resposta à emergência. Faz parte daquilo que são as medidas de autoproteção
impostas pelo próprio regulamento jurídico. Portanto, em todas as escolas tem que ser feito este tipo de exercícios para garantir que as pessoas que ocupam o edifício sabem reagir em situações de emergência. E não é só nas escolas, é também nos nossos locais de trabalho, nos centros comerciais, nas empresas, nas indústrias, portanto, é abrangente. Obviamente aqui estamos a abordar a questão das escolas e pronto, e as escolas, reitero uma vez mais, que além de ser obrigatório, é preciso ter consciência que, e é isso que nós tentamos explicar aos professores, durante o período escolar são os professores, os auxiliares, que são responsáveis por todos aqueles miúdos, aquelas centenas de miúdos que estão na escola. Portanto, eu se fosse professor numa escola, ou se fosse responsável de uma escola, eu seria o principal interessado em garantir que os alunos estariam o melhor preparados para responder a situações de emergência, porque me facilitariam a minha vida e, de alguma forma, sendo eu quem tem a responsabilidade de garantir a segurança e a salvaguarda de todos esses miúdos durante o período escolar, portanto, queria que eles soubessem atuar da melhor forma possível. Muito bem, Rui. Não temos para já mais perguntas. Eu aproveitava por agradecer os comentários que, entretanto, fizeram chegar sobre esta apresentação do Rui Laranjeira. Agradeço, mas o gosto é todo nosso. Estamos aqui para fazer este dever cívico que todas as escolas devem ter, nomeadamente aquelas que pertencem ao ensino superior, no sentido de criar comunidades mais resilientes e de aumentar aquilo que é a percepção do risco, como o Rui Laranjeira disse várias vezes durante esta manhã. Antes de nos irmos embora, ainda temos aqui mais uma questão. É a Amélia a dizer que vai levar isso para o seu estabelecimento de ensino. Eu sou interessada, mas onde trabalho apenas existe a planta de segurança. Eu já venho fazendo este tipo de formação há alguns anos e tenho sendo transmitido este tipo de situações, mas há colegas que não se importam. Continuarei a minha luta. Obrigado. Pois, exatamente, é isso mesmo que se pretende, é que alguém lute por estes objetivos e faz muito bem em continuar a lutar. Eu, antes de sairmos, pedia-te só, Rui, que me pudesses mandar em PDF a tua apresentação para eu depois distribuir às pessoas que estiveram presentes aqui no webinar, juntamente com o seu certificado de presença. Ainda temos aqui mais. É só mais um agradecimento. Nós é que agradecemos a vossa presença. Relembro também que para a semana teremos mais 2 webinars. Estes 2 virados para a população em geral, que tem a ver também com estas questões um bocadinho mais evoluídas, digamos assim. Portanto, ainda temos aqui mais uma, vou ver, mais um agradecimento. Nós é que agradecemos a vossa presença. E pronto, é quase meio-dia, é quase hora de almoço. Um bom almoço para todos e muito obrigado mais uma vez ao Rui Laranjeira por ter disponibilizado o seu tempo e obrigado também a todos vós que estiveram connosco presentes, fizeram o favor de estar connosco presente a ouvir o Rui Laranjeira na sua palestra. Muito obrigado. Eu também agradeço, muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de partilhar convosco esta minha experiência. Muito obrigado também a todos. Muito bem. Ainda temos aqui um muito obrigado, do Hélder Teixeira. Hélder, muito obrigado também pela sua presença. E até para a semana, quem sabe se algum de vocês não estará interessado nos 2 webinars que vamos levar a cabo para a semana e depois na outra semana outros 2 webinars para terminar este ciclo de webinars ligados à proteção civil para todos. Muito obrigado, bom dia, bom almoço, tudo de bom. Fiquem bem e em segurança.